Em que a gente reflete muita coisa sobre a nossa vida. E hoje eu quero falar justamente sobre a comunhão. E a gente, quando fala de comunhão, a gente pensa que comunhão é só o partir dos pães. Comunhão tem que ter comida, né? Comunhão é muito mais do que a gente reunir, cantar louvores e depois partilhar o pão. É muito mais do que isso. E o meu desejo nesta noite é que a gente entenda algumas coisas, nesta manhã, melhor dizendo, que a gente entenda algumas coisas a respeito da comunhão a partir da sua vida. E a gente está aprendendo que é muito importante a gente estar, como nós estamos aqui nesta manhã, valorizar o corpo de Cristo, valorizar a igreja. E a gente sente muita falta disso. Eu sinto muito falta disso. De rever as pessoas, de olhar para as pessoas, de sentir as pessoas e de me envolver com elas. Então a minha súplica, você que nos ouve também nesta manhã, é que o Espírito Santo de Deus revele aquilo que você precisa ouvir. Por que eu falo sobre a sabedoria para viver em comunhão? Porque é difícil viver em comunhão. Não pensa que é fácil viver em comunhão. É fácil, irmãos? Pensa a partir da sua casa para você ver se é fácil você ter comunhão com seu cônjuge constantemente. É fácil? Os relacionamentos são difíceis, porque às vezes os nossos relacionamentos são pautados em um ser falível, como eu e você. E aí a gente cai na esparrela de achar que a gente pode nos relacionar com o outro simplesmente pelo fato de que a gente conhece o outro. E é muito mais do que isso a comunhão. É muito mais do que estar juntos. Se você compreender o que é comunhão a partir da palavra, é muito mais poderoso essa palavra. Poderosa essa palavra, é muito mais poderosa do que a gente imagina. Porque quando a gente pensa em comunhão, nós ministramos isso na semana passada, comunhão não é ter muitos amigos também. Comunhão não é ter 1.000, 6.000 pessoas em achar que aquela igreja tem comunhão. Comunhão começa a partir do seu encontro com Cristo, do seu encontro com o Espírito Santo, na decisão que você tomou lá de Jesus, lá atrás. É a partir daí que você vai canalizar a sua comunhão em Cristo. Quando você entende isso, você abre um horizonte na sua vida. Seus olhos vão se abrindo e você vai perceber que a comunhão muitas vezes na nossa casa ela não acontece como deveria. Nem no contexto da família, de um modo geral. No meio da nossa parentela, muito menos. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, se Deus permitir hoje, logo mais à noite, e também talvez quarta-feira. Para que a gente compreenda que as nossas conversas, as nossas palavras e o nosso comungar em casa não pode ser simplesmente nas coisas triviais. O que você conversa em casa? Sério? Quantas vezes você reúne em casa e conversa coisas além das coisas triviais comuns do dia a dia? Como foi o seu dia? E às vezes a gente nem pergunta isso, né? Como estão os nossos filhos? A gente fala de futebol, não que seja pecado falar de futebol, de política, mas as nossas conversações estão sobre essas coisas comuns do dia a dia. A gente termina o culto, a gente vai falar do futebol, do cartola, né? Tem gente que tem... Quem tem cartola aí, gente? É estressante cartola, né? Negócio de pontuar, né? Meu filho fala assim: pai, entra no cartola. Eu falei, não tenho tempo, não tenho paciência para isso. Mas às vezes, né?
Eu nunca experimentei, mas deve ser estressante, né? Você querer pontuar mais do que o outro. Eu nunca fiz isso. Então, quando a gente pensa nas nossas conversas e nos nossos grupos que nós temos de WhatsApp, e muito mais difícil ainda é a convivência e é a comunhão. Quem tem grupo de WhatsApp de família aí? Levante suas mãos. Você que nos ouve. Quantos grupos você tem de WhatsApp? E quantos amigos você tem nesse grupo de WhatsApp? Me pergunta, me dê essa resposta. Quantas vezes você saiu desse grupo? Quantas vezes você já se estressou nesse grupo? Por que muitas vezes a gente se estressa nesse grupo? Porque muitas vezes as conversas e os padrões das postagens e daquilo que você observa as pessoas escreverem, ou talvez você já escreveu, não compactua com as coisas que são concernentes ao reino de Deus e a sua palavra. A gente posta coisa que tem muitas vezes o duplo sentido. E a palavra de duplo sentido é muito perigosa, porque ela às vezes nos afasta da santidade e da comunhão com Deus. Uma postagem só que você coloca no grupo, você pode azedar um número de pessoas naquele grupo. A gente não tem noção de que naquele grupo de WhatsApp, de pastores, de líderes, de família principalmente, tem crianças nesse grupo. E às vezes a gente cai na esparrela de achar que todo mundo pode ouvir e receber as mesmas coisas que um adulto recebe. Portanto, é muito importante a gente atentar para que a igreja, de um modo geral, não seja afetada por essas coisas que nós não nos acostumamos, nós não percebemos o quanto mal nós fazemos, se a gente não partir da premissa que a minha comunhão é com o Espírito Santo e com Jesus. E a partir da minha comunhão com o Espírito Santo do Senhor e com a sua igreja, com a sua palavra e com as Escrituras, eu vou mediar, eu vou trabalhar os meus relacionamentos para que a minha vida seja uma vida que vai edificar o outro. As minhas conversações não serão tolas. A partir do momento que a minha conversa começa a partir daquele relacionamento que eu tenho com Jesus, o Senhor da minha vida. É por isso que a gente vê pessoas decepcionadas com o outro. É por isso que a gente tem grupo de pessoas que quanto mais se tornaram um grupo de comunhão, mas eles não saem daquele grupo, eles acham que aquele grupo é o suficiente para viverem. E não é verdade. Nós como igreja, nós como família, nós devemos e precisamos experimentar novos relacionamentos. E trabalhar para que esses novos relacionamentos, e talvez aquele mais conturbado, seja um referencial para a sua vida e para a vida do outro. Porque gostar de quem gosta de mim, queridos, é precioso demais. Relacionar com quem me ama e com quem eu sou amado é muito fácil. Desistir das pessoas que eu diria, meus irmãos, porque a gente tem a tendência de selecionar amigos. Esses são meus amigos, esses são meus colegas, esses são os mais próximos de mim. E a gente cria, irmãos, uma comunidade ou um grupo de pessoas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E nem com aquilo que Jesus pregou. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus andou com todas as pessoas. Jesus conviveu com todas as pessoas mais difíceis,
imagináveis. E ele não desistiu delas. E a gente desiste com facilidade quando alguém contraria você. Eu jamais imaginava que fulano falaria isso de mim. Isso nunca passou na minha mente que fulano Beltrano falaria isso de mim. E aí essa pessoa, só pelo fato de ter falado alguma coisa, e talvez falou impropriamente, sem pensar, sem refletir, aquela pessoa agora não é mais a sua amiga, se tornou o quê? Eu não diria o inimigo, mas essa não faz parte do meu contexto mais. Está fora do meu grupo de WhatsApp. Está fora do meu Instagram. Não me segue mais. É fácil, né, irmãos? A gente ter amigos nas redes sociais, que você vai lá e vai clique, tchau para você. Bloqueei você. Você não me segue mais. É fácil, né? É muito fácil isso. É por isso que a gente vive isso. A gente tem percebido nas relações das redes sociais algo tão superficial, né, irmãos? Tão sem graça. Eu tenho mais de 1000 amigos. E às vezes as pessoas colocam um texto lá, ó, quem realmente não fala comigo, eu vou clicar e vou... Na verdade, a gente tem quase nada de amigos, queridos. E eu diria, é muito fácil a gente ter amigos nas redes sociais. Por isso que eu estou fazendo essa introdução, e talvez a gente não termine nunca, porque é muito grande, sabe, meus irmãos, essa questão da mídia, ela abrange todas as pessoas, o mundo todo. E isso eu falei na semana passada a respeito de que nós estamos tão acostumados às redes sociais que a gente não tem tempo de conversar com as pessoas pessoalmente. Outrora nós pensávamos na distância, e hoje não é a distância que nos separa muitas vezes, é a falta de vontade mesmo, de nos impulsionarmos, ir atrás do outro, conversar com o outro e partilhar de alguma coisa que nós precisamos ouvir e ser ouvido. Por isso que eu falei do sociólogo Bauman. Ele fala dessa geração líquida que se desfaz com muita facilidade. E a hora que ele tinha 91 anos, morreu em 2017, independente da idade dele, ele deixou um livro tremendamente abençoador. Eu não li, só li algumas coisas dele, mas ele vai falar que é justamente isso que tem acontecido nesse tempo. A gente tem um tempo enorme para o bate-papo, de ver as mídias, quem sabe curtiu a minha frase, quem curtiu o meu texto, quem curtiu a minha foto, que a gente está mais preocupado com isso. Gente, curtir uma frase minha não quer dizer nada. E quando um texto é longo demais, não sei se é no teu grupo de WhatsApp, é assim, eu não vou ler esse jornal. Você lê em menos de um minuto. Eu não vou, na minha família assim, eu não vou ler esse jornal. Só ano que vem, nas minhas férias, meu irmão fala isso. Nas minhas férias, ano que vem, eu vou ler esse jornal, porque a gente não aguenta nem ler um texto de um minuto. A geração está tão rápida e tão difícil, irmãos, que ela não consegue ouvir um vídeo mais do que 2 minutos. Ela se cansa com facilidade. E aí, Bauman diz o seguinte, esse sociólogo: as redes sociais são uma armadilha. O velho limite sagrado entre o horário do trabalho e o horário pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis sempre no posto de trabalho.
Tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra são apenas sedativos morais que tranquilizam seus escrúpulos éticos. Meus irmãos, é por isso que essa geração é líquida. Elas estão se dissolvendo. Elas estão deprimidas. Elas estão sozinhas e solitárias no meio de muitos amigos. E elas se enfurnam nas redes sociais para tentar, meus irmãos, uma conversa com alguém. Porque nesse tempo, meus irmãos, de pandemia, nesse tempo de pessoas desigrejadas, você pode ter um pastor via Facebook, o YouTube, Instagram, todos os dias. Sim ou não? Todo dia tem culto. Nesse exato momento, há vários cultos acontecendo. Antes da pandemia já existia. E aí a gente perde, queridos, a alegria de viver a comunhão com os outros, porque as pessoas dizem, naquela igreja eu não boto mais os meus pés. Você conhece gente assim? Só porque o outro virou a cara, não estava bem naquele dia, não conversou. Aí eu fui naquela igreja, aquele irmão virou a cara para mim, e eu não quero saber dessa igreja. Mas quantas pessoas, por causa de uma frase, de um ato meu e seu, ela falou assim, eu estou indo embora dessa igreja, porque essa igreja é assim e assim. Quantas pessoas estão batendo, machucando, não somente a igreja, mas o Cristo da igreja, onde ao invés de falar bem da igreja, fala mal da igreja. Como é que a gente gera comunhão nesse sentido, irmãos? Que as nossas conversas é em relação ao outro, de fulano, de beltrano, que fez, deixou de fazer. E aí a gente tem, meus irmãos, um buraco. E aí a gente cria um campo de feridas que não serão cicatrizadas se a gente não entender que é a partir de você que começa a comunhão, do seu encontro com Cristo, daquilo que você fala, daquilo que você ministra, daquilo que você repassa para o teu irmão. Ó, meus irmãos, se todos nós aqui, de verdade, enquanto igreja, tivéssemos um relacionamento próximo com Cristo, se a nossa homilia, se a nossa homilética fosse em pronunciar as coisas do reino de Deus, queridos, nós teríamos uma igreja abençoadora, uma igreja mais forte, uma igreja mais unida, revelada no Cristo, que sempre nos ensinou que todas as pessoas são importantes e que todas as pessoas precisam do nosso afeto, do nosso amor, do nosso aconchego, do nosso abraço. Mas antes de tudo, nós precisamos entender o porquê você adentrou numa igreja, porquê que você foi batizado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, porquê que você quis congregar com a igreja local. Porque se você não entender isso, você será sempre um desigrejado. Você vai estar sempre falando nas esquinas, em uma casa, na outra casa, a respeito daquela igreja, daquele pastor. Enquanto aquele pastor estiver lá, eu nunca mais boto meus pés lá. Enquanto fulano estiver naquela igreja, eu nunca mais boto meus pés lá. Você já ouviu isso? O problema dessa pessoa não é o pastor, não é a igreja. O problema dessa pessoa é o que ela é diante de Deus. Como ela foi trabalhada, se ajustada em Deus. Portanto, quando a gente tem essa percepção de que igreja é uma comunidade de pessoas salvas, redimidas, lavadas no sangue do Cordeiro, queridos,
Quando eu entendo que eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu não vou olhar o outro apesar do outro. Eu não vou falar do outro apesar do outro. Apesar da vida que ela está vivendo. Eu vou olhar para o Cristo, eu vou entender quem me salvou foi o Senhor Jesus. E é a partir dele, queridos, que a minha comunhão vai fazer com que as minhas palavras sejam palavras cheias, que venham do coração de Deus para abençoar o outro. Irmão, nós teríamos uma igreja pujante aqui, uma igreja poderosa. As igrejas não seriam somente igrejas, sabe, infláveis, cheias de muito louvor, de muita adoração, mas uma igreja, meus irmãos, que professa a fé, mas uma igreja que ama o Senhor, mas muito mais do que isso, ama os pecadores. A gente ia atrás de pecadores, a gente se envolvia com pecadores, e a gente trazia os pecadores para o Cristo. Foi isso que Jesus fez. Quando ele adentrou, indo para Jericó, para Jerusalém, ele parou em Jericó e viu Zaqueu. Você acha que as pessoas adentravam na casa de Zaqueu assim, com facilidade? Não, ninguém gostava de Zaqueu. Zaqueu era odiado, ladrão, cobrador de impostos. E Jesus viu aquela pessoa como alguém muito especial, que ia mudar a vida dele e mudar a vida de muitas pessoas, porque foi isso que aconteceu com Zaqueu. Hoje veio salvação nesta casa, mas com certeza muitas pessoas ao redor, se Jesus soubesse quem era Zaqueu, ele não entrava nessa casa. Jesus entrou na casa das pessoas, Jesus encontrou pessoas como uma mulher pecadora, e tem uma referência de várias pessoas, como Simão, aquela mulher que quebrou aquele vaso de unguento e que, sabe, lavou os pés de Jesus e enxugou com seus próprios cabelos. Jesus estava num lugar, num ambiente que ninguém entraria se entendesse quem era Simão. Deus nos convida, meus irmãos, nesta manhã para a gente fazer uma reflexão sobre o que é a igreja. E a gente pensa assim, olha, igreja, eu sou igreja. Você já ouviu falar? Eu não preciso ir na igreja porque eu sou igreja. Negócio esquisito, não é não? Um indivíduo, irmãos, não é igreja, ele faz parte de uma igreja. O irmão Edinho não é família sozinho, irmãos. Atenta para isso. Ele é alguém que pertence a uma família, mas se não tiver unido a Edilene e ao Alisson, não é família. Vocês estão entendendo, querido? Eu sou igreja lá fora sozinho. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. É esse tempo dos desigrejados que acham, ou se acham, que não precisa do outro. Que a gente não precisa viver em comunidade. E a gente precisa viver em comunidade. Eu me lembro aqui, no café da manhã, do 31 de dezembro, do sítio, das nossas conversas, das nossas orações, do nosso churrasco. Faz uma falta enorme. Mas é muito mais do que isso, amados, a comunhão. Spotify, fazer uma seleção de música, né? Das que você mais gosta, que é o Daniel lá. Acho que cada um de vocês tem uma seleção de música, né? Você vai lá e faz a sua adoração, louva o Senhor. Depois eu vou agora assistir a mensagem do meu pastor no YouTube, reverendo Hernandes Dias Lopes, mais tradicional. Não, eu vou lá para Lucinho, que é melhor. Já cultuei hoje. Semana que vem eu volto de novo. É fácil, né, irmãos? Ser igreja assim, né? É muito fácil. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, eu nem li o texto, é para a gente entender que não dá, queridos, para continuar sendo igreja sem não lembrar
do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Portanto, você, aprenda isso aqui, você não é igreja sozinho. Sabe por quê? (14 de João), não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que diz, irmãos? Mais. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. Então, antes da fundação do mundo, antes de ser igreja, a casa do meu Pai, e Ele já preparou moradas para mim e para você. Olha, querido, você pode até dizer o seguinte: olha, eu não quero ser comunidade, mas não tem como, presta atenção, não tem como fugir da comunidade dos céus. Na eternidade, eu e você estaremos juntos, queridos. E se você não quer ser igreja, comunidade, igreja, corpo de Cristo aqui e agora, como você vai ser comunidade no céu, querido? Porque um condomínio é um condomínio. Um condomínio tem casas. Na casa do meu pai há muitas moradas, sim ou não, queridos? Mas é o mesmo ambiente, é o mesmo bairro. E é isso que a gente precisa entender. Na eternidade, todos nós estaremos juntos. Aprenda a lidar com o seu irmão. Aprenda a perdoar o seu irmão. Aprenda a viver com o seu irmão. Eu sei que tem pessoas que são difíceis. Meu Deus do meu Pai. Se eu pudesse fazer assim um grupinho de pessoas, de ovelhas assim, essas são minhas ovelhas, maravilha, irmãos. Mas Jesus não fez isso e nós jamais poderemos fazer isso. É conviver apesar do outro. Eu posso não amar, mas eu posso não gostar de algumas pessoas. E é verdade que a gente não gosta de algumas pessoas. Mas a gente não pode deixar de amar todas as pessoas. Nem todas as pessoas entram dentro da minha casa. Mas isso não quer dizer que eu não os amo. Nem todo mundo pode abrir a minha geladeira. Mas algumas pessoas podem. Isso não quer dizer que eu não deixo de amar as demais pessoas. Não é que João, Pedro, Tiago eram os queridinhos de Jesus. Mas tinha lugares que os demais discípulos não entravam e Tiago e João entravam. Algumas vezes o Senhor saía com João, entra João, Pedro, Tiago e João. Vocês ficam aí fora. Mas Jesus não amava os demais discípulos? Amava. Mas ele tinha um relacionamento de amor, de responsabilidade mútua com aqueles que andavam com eles. E com certeza, Jesus se ajustava a ele. Não que Jesus não deixava de amar todas as pessoas. E não fica bravo quando você acha que alguém não ama você por isso, por aquilo. As pessoas te amam. Apenas lidar com isso. Fulano não me convidou, por que não me ama? Claro que te ama. Não é porque não te convidou para um casamento que você vai deixar de não gostar da pessoa mais. Imagina, pastor, quantas e quantas vezes pessoas que eu já batizei, trabalhei a vida deles, caminhei com eles, discipulei, eu não me... E aí, querido, isso não faz mal para o meu coração. Porque não é porque eu não fui convidado, eu não vou deixar de amar e conviver. Pelo contrário, eu vou mais uma vez dizer, olha, Deus abençoe a sua vida. Fiquei muito feliz pelo seu casamento. Eu não fui, mas sei que foi uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe a sua vida, o seu casamento, o seu cônjuge. Vai adiante, busque os seus sonhos. Essa semana eu falei com uma pessoa assim. Isso é comunhão, irmãos. Isso é viver. Igreja não é indivíduo, mas é a comunidade dos santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro.
Todas as vezes que Paulo escrevia uma carta, ele escrevia como? Ele iniciava a introdução das cartas assim: olha, a igreja que está em Filipenses, paz para os meus irmãos, e terminava com ósculo santo, com um beijo. Algumas eram com um beijo. Ele escrevia às igrejas, ou a igreja. Mas quando Paulo escrevia a Timóteo, nas cartas pastorais, ele escrevia a Timóteo, meu amado. Está vendo, irmãos? Ou a casa que está na casa de Lídia. Ele não escrevia para uma pessoa. Então observa que igreja é igreja. Pessoas são pessoas, mas estão no mesmo contexto da comunidade. Você consegue conviver com outro, apesar do outro? Eu falei na quarta-feira passada aqui, e é uma verdade, né, irmãos? Quando o Ministério de Louvor, principalmente, alguém que está apresentando os visitantes, e aí, vamos sair dos bancos, dá abraço ao seu irmão. Algumas pessoas têm dificuldade, não tem, irmãos? Gente, aquilo lá eu não abraço nem por nada. Se eu puder, eu faço oração para ele ir para o céu logo de vez, para não olhar mais nem na cara dele. Para muitos meus irmãos era mais fácil, Senhor, que essa pessoa seja o Jonas, né? Que ela seja engolida, que vai para as profundezas do mar, mas perto dela não. A gente precisa entender, irmãos, que nós somos uma comunidade de salvos e que a gente precisa envolver-se de tal forma onde a alegria do Espírito Santo e aquilo que Jesus fez na sua vida seja o início, o patamar de viver uma vida em comunidade. Quantas pessoas, meus irmãos, já passaram por 50 igrejas e ainda estão inconformadas com a igreja? Eu não estou dizendo que algumas pessoas têm que ir, não. Às vezes realmente. Vanete está aí, né, Vanete? Já foi, voltou. E na comunhão e no relacionamento, nada se quebrou. Às vezes é necessário você dar uma ida em uma igreja, ficar lá por um período. Isso é bom demais. Mas isso não quer dizer que ela não ame a igreja aqui e a igreja de lá. Foi um momento, foi um período, e isso é bom também. Mas não saia da igreja, ou deixe de comungar com a igreja, seja A e B, por causa do outro, não. Comunga com a igreja, comunga com o dono da igreja. É importante, irmãos. Saia daqui, eu não quero... Gente, irmãos, a pior coisa do mundo é quando você sai de uma igreja, sai de uma forma errada, e depois você tem vergonha de vir para a igreja. Vocês conhecem pessoas que têm vergonha de vir a uma igreja, que ela foi membro porque ela não saiu de bem com aquela igreja, ela simplesmente saiu, não deixou nenhum recado, não falou com ninguém. Isso não é saudável, irmãos. Eu tenho aqui irmão Edson, né? Tenho o Rafael de outra igreja, irmão Nelly e outras pessoas. Saia bem da sua igreja, para você depois voltar com a mesma alegria, na comunhão. Não mete o pé da igreja, diz, porque essa igreja lá, essa igreja A, essa igreja B, porque lá é assim. Vem e muda, vamos mudar junto a igreja, a forma de culto, a liturgia do culto, a celebração. Mas não saia porque aquela igreja, aquele pastor. Saia porque Deus falou no teu coração. E diga, igreja, estou saindo aqui, ó. Muito obrigado, vocês são bênção. Mas esse foi o tempo que Deus me permitiu estar aqui. Eu vou congregar nessa igreja, naquela igreja, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu aprendi muito com vocês. Não é legal sair da igreja assim, queridos? Então aprenda a sair da igreja. Mas primeiro aprenda a entrar na igreja. O motivo pelo qual você entrou na igreja foi pelo arrependimento, foi pela conversão, foi pelo batismo, foi por causa de Cristo que você adentrou em uma igreja. E por fim, queridos,
O texto, eu não mexi no texto, e gente, já deu 10 horas. 10 minutinhos só para a gente falar um pouquinho do texto. Vocês sabem muito bem o motivo pelo qual esses 2 irmãos, discípulos, que conviveram com Jesus, estavam voltando para Emaús. E por que estava voltando para Emaús? E essa é uma pergunta para nós também. Para mim e para você. Eles estavam porque eles tinham desistido de Jesus. 800 anos atrás, os profetas como Jeremias, como Joel, como Isaías, profetizaram que alguém ia nascer de uma virgem e que em um momento Israel seria redimido, haveria um novo governo e o Messias viria e mudaria toda a sorte, toda a história de Israel. E é por isso que eles, diz o texto, versículo 14, iam comentando tudo que havia acontecido. Então eles estão de volta para Emaús e iam conversando a respeito de quê? A respeito daquilo que o profeta Isaías disse, que na terra de Zebulon, que nas trevas ia surgir a luz. Capítulo 9, que nasceria um menino, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles iam para o caminho, comentando a respeito de tudo que tinha acontecido em Jerusalém. Como pode alguém que os profetas anunciaram, que Zacarias anunciou, agora não mais existe? Como pode um filho de Deus ser machucado, ferido, coroa de espinho? Como pode alguém que nós confiávamos, nós esperávamos, nossa esperança estava nele, e agora ele é chicoteado, ele é morto, ele vai para a cruz? Não tem mais sentido a nossa vida, é melhor voltar para Emaús. É justamente isso, amados, que eles vão comentando. Como pode, lá na cruz do Calvário, as pessoas dizendo: olha, se tu és o Filho de Cristo, de Deus, desce da cruz, salva-te, a ti mesmo. Como pode alguém que eles depositaram toda a esperança não mais estar ali? E vocês vão perceber ao longo da leitura desse texto, vocês vão perceber que eles vão falando a respeito de Jesus, de quem era Jesus e por que esse Cristo morreu. A esperança desses 2 já não existiam mais em seus corações. Deixa-me falar, irmãos, quando você vai fazer uma leitura no grego, desse comentando tudo que havia acontecido, não é uma conversa trivial, não. É uma conversa séria. É homilia, ele está falando de Cristo, das coisas de Deus, da palavra, das escrituras. É isso que eles estão conversando. E a minha pergunta nesta manhã, só para a gente abrir um parênteses aqui: nós conversamos muito a respeito de Jesus no nosso dia a dia com os outros? As nossas conversas são mais triviais ou espirituais? Elas são mais comuns, inclusive dentro de casa. Aqui é homilia, é homilética. Eles faziam uma exposição bíblica de tudo que os profetas falaram, de tudo que eles vivenciaram em Jerusalém. Agora eles estão indo desesperançados, sem Deus, sem alegria, e eles estão indo de volta para suas casas. Enquanto comentavam, discutiam o próprio Cristo, versículo 15,
se aproximou e começou a acompanhá-los. Você tem noção disso? Você está conversando a respeito e de repente alguém anda com você, mais um na comunidade da fé. É mais um que está andando com você para te encorajar. E diz a palavra do Senhor, e isso é sério para a gente entender, que lá na frente você vai entender isso, logo mais à noite vamos falar isso. Mas os seus olhos estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Meus irmãos, muitas vezes nossos olhos estão assim, tão fechados para as coisas espirituais, que a desesperança, o fracasso, o desânimo bate à nossa porta. E a gente, quanto mais a gente vai convivendo dia após dia, não com essa homilia, não falando as coisas de Deus, não comungando em casa com os nossos filhos, não orando com o nosso cônjuge, não orando com a nossa família. As nossas conversas não são a respeito de Jesus muitas vezes. As nossas conversas é do trabalho e das coisas que você fez ou vai fazer durante a semana. Sua agenda muitas vezes, o Cristo, na sua maioria das vezes, está lá no cantinho. E a gente vai vivendo na nossa vida trivial, na nossa vida comum. Eu estou falando por mim mesmo. Que dificuldade eu tenho, irmãos, para viver uma disciplina nas Escrituras. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você que nos ouve. Que dificuldade as pessoas têm para abrir as Escrituras e delas falar com os nossos filhos. Essa semana eu estava fazendo discipulado com o Nicolas. Eu faço sempre uma série de discipulado com o Nicolas. Eu falei, Nicolas, lição 1, 2. Aí acho que fez até a 3. E fui corrigir. Eu falei, rapaz, você está top, hein? Não houve nenhum erro. Eu falei, parabéns. E logo em seguida orei com o Nicolas. Ele ainda não se batizou, mas a gente prepara para o batismo. O dia e a hora não sei, mas a gente tem que preparar nossos filhos. Isso é homilia, isso é homilética. Ensinar nossos filhos a boa palavra do Senhor. Não é só isso, estar com os nossos filhos, estar com o nosso cônjuge na boa palavra. Isso aí é comunhão, isso é comunidade, irmãos, que começa na sua casa e termina aqui. Aliás, aqui é um pontapé para a gente viver a eternidade. Quantas vezes nossos olhos estão fechados para isso, irmãos? Eu falo a partir do pastor Gidiel. Essa mensagem é para mim. Relei isso aqui, durante a semana, Senhor, isso aqui, Senhor. Os olhos deles estavam fechados, porque eles fecharam, porque eles quiseram fechar. Vocês vão ver durante o texto, que algumas mulheres foram até eles, sabiam, olha, não, mas as mulheres foram lá no túmulo. Também Pedro foi lá, também João foi lá no túmulo. Mas eles estavam tão bloqueados, tão obscuros, que eles não conseguiam enxergar tudo que Jesus tinha feito por eles. Toda a profecia cumprida na cruz do Calvário. Nós estamos muitas vezes assim. Então Jesus perguntou, versículo 17: do que estão falando pelo caminho? E eles ficaram tristes. Como pode, irmãos? Se eles estavam tão tristes e decepcionados, ficaram mais tristes. Porque até aquele momento a gente não sabia que era Cristo que estava do seu lado. Quantas e quantas vezes Jesus está do nosso lado, a gente não tem essa percepção que Ele está ali, que Ele não desiste da gente, que Ele está na nossa caminhada, Ele está na nossa trajetória. Quantas e quantas vezes. E você andar com pessoas decepcionadas, com pessoas sem foco, desanimadas, a conversa das pessoas serão o quê? Para te desanimar mais você. Anda com pessoas assim para você ver. Anda com pessoas tristes, depressivas, angustiadas. Você fica mais angustiado. Sim ou não, querido? Você fica muito mais para baixo do que você imagina. E é isso que eles vão perceber. Eles vão dizer assim, e um deles chamado
Cleopas respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não sabe dessas coisas? Você está no mundo da lua, rapaz. Que isso? O mundo todo sabe, Jerusalém sabe, Israel sabe, e você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você sabe que Jesus, aí vão narrar quem é Jesus. Eles sabem quem é Jesus e vão para longe, perde o foco, perde o propósito. Quantas pessoas estão assim, queridos, vivendo a vida comum da comunidade? Eu vou na igreja o dia que quero, dizimo a hora que quero, oferta a hora que quero, sem compromisso, sem responsabilidade com a comunidade de fé que nós chamamos de igreja, porque falta comunhão, porque estão decepcionados consigo mesmos. Então eles vão falar assim: quais ali aconteceram nos seus últimos dias? E ele perguntou: quais? E eles sabiam quem era. Irmãos, se você sabe quem é Jesus, se você sabe quem é o Redentor da sua vida, se você sabe quem te salvou, quem transformou a sua vida, não dá para retroceder, não dá para voltar para casa, não dá para voltar para trás, é ir para frente. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, diz o Senhor, que a minha alma não tem prazer. É Jesus, o Nazareno, foi profeta, poderoso, em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Você não sabe que os principais sacerdotes, autoridade, entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. Irmãos, eles sabiam que é Jesus. Irmãos, como tem gente assim? Sabe quem é Jesus, sabe quem Ele é, mas vive uma vida de tristeza, de amargura, de ressentimentos com A, com B, com C, ao invés de olhar para a cruz e entender tudo que Ele fez, porque é a partir da cruz, irmãos, que toda a minha vida, que toda a minha história, que a minha comunidade muda, que a igreja muda, que os jovens mudam, que as crianças mudam, que as senhoras mudam. A gente fica nessa tristeza. Ah, tá bom. Irmãos, pandemia é também hora de acordar para a vida. Nessa pandemia não é, tá bom assim. Tem gente que está amando a pandemia, irmãos. Oh, louvado seja Deus, pandemia. Tá muito bom. E não tá bom, irmãos. Porque vai ficar em casa, vai ficar no culto online. É muito cômodo ficar no culto online. Mas quantas coisas a igreja precisa fazer e não está fazendo? Por causa dessa estagnação, da inércia. 21, nós esperávamos que fosse, que Ele traria a redenção em Israel. Nós esperávamos, não tinha mais esperança, irmãos. Além disso, olha, além disso, já faz 3 dias que isso aconteceu. E cadê? Cadê o que os profetas falaram? E eles vão mais ainda. Também é verdade. Olha, é verdade, irmãos. Eles sabiam. E nós sabemos, é verdade, que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada do sepulcro dele e não achou o corpo. Voltaram afirmando ter sido visão de anjo que diziam que ele está vivo. Alguns dos que conosco foram ao sepulcro confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Meus irmãos, leia o texto para você ver em casa e você vai analisar o que Jesus vai dizer. E Ele fala para mim e para você, tá bom, queridos? Você que sabe tudo quanto Deus fez e você continua vivendo a sua vida comum, de decepcionado, sem esperança. Olha, há esperança para você nesta manhã. E nesse exato momento, queridos, eu vou concluir logo mais à noite. É nesse exato momento que o Senhor nos chama. E chama aquelas pessoas, aquelas 2 pessoas de tolos.
vocês são ignorantes? Ó nércio, ó tolos, por que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Acaso Cristo não tinha que morrer e padecer? E Jesus vai caminhando, então, irmãos, nessa trajetória na entrada, naquele caminho para Emaús, que exatamente, ou mais ou menos, melhor dizendo, eram 11 quilômetros. Jesus, desde o início ali, ele vai abrir as Escrituras, ele pega Êxodo, mas vai lá no Gênesis, e vai explicando para eles o que tinha que acontecer. E aí vocês vão perceber, e eu concluo assim, ele diz que quando ele expõe as Escrituras, os corações deles ardem. Meus irmãos, em nome de Jesus, o seu coração arde quando você lê as Escrituras. Repito, o seu coração arde quando você lê as Escrituras. Qual foi a última vez que você leu as Escrituras e seu coração ardeu? E você quis ler mais e mais e você começou a chorar de tanta alegria que as Escrituras nos impulsionam. Quantas vezes nessa semana você pegou as Escrituras? Porque se você não pegar nas Escrituras e a comunidade de fé, a comunhão começa a partir do seu relacionamento íntimo com Jesus. E o texto vai dizer: por acaso não ardiam os nossos corações quando ele falava? Não queimava o meu coração? É justamente, meus irmãos, que a partir daí o Senhor, Jesus vai dizer: eu já fiz a minha parte, olha, estou indo, hein? Valeu estar com vocês. Jesus explanou todas as Escrituras, eles entenderam a Escritura, receberam a palavra, entenderam a palavra, e ele vai, ele continua, e eles entram para a casa deles. Mas antes de entrar, irmãos, eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: o que eles falaram para Jesus? Mestre, fica conosco. Mestre, entra, já é tarde. A palavra é insistir. Fica, por favor. Já é tarde, entra na nossa casa. Vamos terminar essa conversa dentro de casa. Vem para dentro da minha casa. Irmãos, comunhão é deixar Jesus entrar dentro da nossa casa. Nunca teremos uma comunhão plena, uma comunhão que agrade ao Senhor, se a gente não permita Jesus entrar na nossa casa. Em nome de Jesus. E ele entra. E quando ele entra, ele vai comer um pouco de comida. Viu? Comunhão é comida. Ele parte o pão. Quando ele parte o pão, os seus olhos que estavam fechados se abrem. Porque nesse abrir, nesse partir do pão, as marcas da cruz. Nesse abrir dos olhos, eles reconhecem quem era Jesus. E a nossa vida muda, a igreja muda, a comunidade muda, a minha comunhão muda. A partir do momento que a gente pega essas Escrituras, toma posse dela e pede Jesus para entrar dentro da nossa casa. E aí vocês sabem o que aconteceu. Eles voltam na mesma pegada. Eles voltam para Jerusalém e testemunham e vão adiante pregando esse evangelho de Jesus. Que nesta manhã, igreja, você que nos ouve, em nome de Jesus, por favor, vem para a comunhão. Vem para a comunidade de fé. Deixa a tristeza, as decepções para bem longe de nós, para bem longe de você. E abre o seu coração para as Escrituras, para a revelação das Escrituras. Deixa-os entrar na tua casa. Eu tenho certeza que essa comunidade de fé, chamada PIB Jardim Maracanã,
E você que nos ouve, sua vida, sua casa, tudo vai ser diferente. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.